Cara, vocês viram o lançamento agora do Diablo 2? O relançamento? Aquele jogo que copiou o Ragnarok? Cara, não. Cara, não tá muito diferente do que era antigamente. Ah, muito bom. Nunca consegui me importar muito com o Diablo. Pô, cara, eu gosto. Mas sabe o que é importante? O que é importante? Que tá começando mais o Pitaco. Oh, meu Deus. Eita. Que emoção. Quem diria? E o Pitaco é o quadro alternativo do Observação Podcast, onde a gente vai fazer uma indicação, falar de uma coisa que a gente tá vendo, ouvindo, lendo, falar de alguma coisa que falar de alguma coisa que a gente tá vendo, ouvindo, lendo, jogando, uma breve análise, uma indicaçãozinha. É, uma indicação. A análise é muito forte, a gente não tem gabarito pra isso. Uma breve, porque a gente fala se a gente tá gostando ou não, então É, a gente dá a nossa opinião, né? A gente dá o nosso pitaco. é um pitaco. É, porque se já tá aqui, significa que a gente já tá gostando, né, cara? A gente não vai indicar coisa ruim. Então, mas pode ter aí no futuro, quem sabe. Enfim, o que você trouxe aí pra gente, Luan? Então, galera, hoje eu venho vocês trazendo o jogo Hades. Venho vocês? Venho a vocês, pô. Ah, olha aí, eu tô surdo. Seu velho surdo do caralho. Então, galera, o Pedrinho já jogou Hades também, né? Eu descobri recentemente. Ele também deu uma passadinha pelo jogo. Eu acho que ele vai concordar comigo quando eu começar a explicar os motivos pelo qual eu tô indicando essa bela obra de arte. Conforme eu tinha dito no OBS de Guilty Pleasures, o jovem que gosta de mitologia dentro de mim, cara, tá muito feliz. Eu vi pouca coisa sobre esse jogo. Vi pouca coisa não, né? Assim, eu vi bastante coisa sobre esse jogo, mas eu não joguei. Mas só pela direção artística do jogo eu já fiquei encantado. Incrível. De primeira. Assim, ele parece ser muito lindo, assim como todos os outros jogos dessa empresa, né? Então, exatamente. Hades é um jogo, um roguelike, produzido pela Supergiant Games, que já produziu outros jogos também, como o Bastion, como o Transistor. Eles têm um estilo de jogo parecido durante as produções, mas cada um tem o seu destaque, tem a sua forma diferenciada de ser. E Hades é uma amálgama de todos os aprendizados que eles tiveram durante todos esses jogos, e conseguiram reunir isso de uma forma muito eficiente. Pelo que me parece, a Supergiant, ela é muito cuidadosa com os jogos dela, sabe? Apesar dela, eu não sei se hoje ela pode ser considerada uma empresa indie, eu acho que é, né? Ela sempre foi indie, só que ela já tá no mercado há muito tempo. As coisas que ela faz são sempre muito impressionantes pro padrão, assim, é Eu bizarro. confesso que eu não conheci o histórico da empresa, não. Pô, a empresa tem um histórico bem consistente já, acho que desde 2010, se não me engano. Enfim, o Hades, ele é um jogo onde você não joga com o Hades, não é um Naruto da vida. É, Legend of Zelda. É, exatamente. Você não joga com a Zelda, como virou mito por muitos anos, né? Não joga? As cabeças explodiram agora, com certeza. Aquele duende verde não se chama Zelda, que absurdo. Não, é Harry Osborn o nome dele. Ah, tá bom. Então, o Hades foi premiado no VGA, que é o Video Game Awards, né? É como se fosse o Oscar dos videogames. Também foi extremamente ovacionado, eu diria, no BAFTA. Ganhou melhor design em jogo, melhor realização artística, melhor narrativa em jogo e melhor interpretação de um personagem num jogo nesse ano. E ele só não ganhou o jogo do ano no VGA porque tinha The Last of Us 2 lá. E mesmo assim, eu acho que foi meio páreo duro, porque, pelo que eu lembro, muita gente tava falando de Hades e falando muito bem. Até no meio jornalístico, assim, a galera tava meio que ovacionando o jogo. Então, tanto de público quanto de crítica, assim, ele tava muito bem. Mas The Last of Us 2, né, a continuação do jogo super querido, não tinha como. Tem um apelo emocional muito grande The Last of Us 2, né? Aliás, o 1 e o 2. Então, o The Last of Us 2, que você citou aí, é muito diferente. Eu acho meio prejudicial essa categoria, assim, com tantos jogos tão diferentes, tá ligado? Fica difícil você exatamente julgar Mas eu qualquer entendo qual foi é, dos melhores. porque eu acho que não é bem o melhor jogo. Quando ele diz o melhor jogo, eu acho que ele não tá comparando um jogo pro outro, apesar dele ser diferente, sim o jogo que impactou mais no ano. Isso aí. Então, assim, independente de como funciona a mecânica do jogo, a história, etc., obviamente o jogo tem que ser bom, né? Mas é mais uma homenagem, falar assim, pô, esse ano aqui foi teu, sabe? Você dominou esse ano, sabe? Muito mais do que só, esse jogo é melhor do que outro. Pô, The Last of Us em 2020, cara, não teve jeito. Foi falado o ano inteiro.
Exato. E merecido. Foi uma realização muito boa, muito foda. Mas enfim, voltando pro jogo. No jogo você interpreta o Zagreu. Ele é filho de Hades. E como todo panteão dos deuses da mitologia grega, cada deus tem a sua característica, assim, bem humana. Todos têm as suas falhas e suas qualidades. E o Zagreu também é nesse estilo. Você consegue se apegar ao personagem vendo os comentários dele sobre a vida e a forma como as dúvidas que ele tem e o trama dele pessoal consegue te carregar pra frente no jogo. Mas ele fala isso diretamente com o jogador, entre aspas, ou você vai percebendo isso em relação a diálogos com outros personagens e etc? Com diálogos com os outros personagens. Eu vou falar sobre isso também, eu vou entrar nesse tópico. Beleza. Então, como o jogo funciona? O jogo ele é um roguelike. Roguelike é um estilo de jogo, uma derivação do RPG, que os níveis eles são gerados aleatoriamente. Então, cada vez que você jogar, você não vai ter a exata mesma experiência da última vez que você jogou. Existe sempre um fator sorte que você vai ter que ir de imprevisibilidade, né? Em todas as vezes que você for jogar. Na verdade, o roguelike, assim como o Metroidvania e todos os jogos like, ele deriva de um jogo chamado Rogue, que ele era baseado... Não sei se o Rogue de fato era baseado, mas normalmente o roguelike ele tem uma característica de levels procedurais e também você só joga meio que uma vida. Você percorre esse jogo e aí se você morre, meio que você tem que começar de novo. E alguns jogos recentemente, como Dead Cells, o Dead Cells você meio que armazena as suas habilidades, mas você meio que tem uma vida só. Então é mais ou menos nessa linha. Você tenta chegar até um certo ponto. A ideia do jogo não é você conseguir ganhar tudo de primeira, né? Mas você plenamente possível fazer isso. Uhum. Mas a ideia é que toda vez que você vai fazer uma partida, você vai ficando um pouco mais forte. Aí você consegue ir um pouco mais além. Então ele conversa exatamente com essa ideia. A mecânica do jogo é exatamente essa. Você pode simplesmente conseguir chegar ao boss final e vencer ele na primeira partida. Mas o jogo não foi criado pra esse sentido. Ele foi criado pra você tentar várias vezes até conseguir alcançar o chefão final. Tem vários jogos que são bem famosos, como já citei o Dead Cells, e tem muita gente que gosta do Spelunk. Uhum. Saiu eu acho que no ano passado, um jogo novo, e ele é nesse esquema roguelike, assim, a galera curte muito. Não é muito meu estilo de jogo. Então é um gênero muito bom pra você jogar assim em pequenas sessões de 1 hora, 40 minutos. A sessão maior que eu joguei assim de Hades durou 1h30 e eu consegui zerar nessa run que eu fiz. Bem rapidinho. O jogo ele te bota num dungeon crawler, né? Você tem os temas dos cenários e os levels dentro desses temas. Uhum. Você tem o nível que você começa do Tartarus, você vai pro Asfódelo, do Asfódelo você vai pro Elísio e do Elísio você vai pro Templo de Styx. Entre cada cenário desse que troca, você tem uma luta com o boss. Você tem um arsenal de armas, de 6 armas diferentes. E cada uma tem uma jogabilidade, assim, bem distinta da outra, o suficiente pra você sentir que você tem que conhecer todas e cada uma molda o seu estilo de jogo diferente da outra. Quase uma build? Então, não. Mais ou menos. A ideia é porque o que acontece? São várias armas mitológicas, não necessariamente as famosas, né? Mas são todas armas relativamente, assim, todas místicas e tudo mais, com uma história por trás delas. Todas elas possuem habilidades diferentes e você pode aprimorar essas armas individualmente. Então você pode ter uma arma muito mais potente do que outra. Algumas armas são, assim, dependendo do estilo de jogo do personagem, são melhores. Por exemplo, existe uma arma lá que é um escudo. E você bate com esse escudo nos inimigos. Ao mesmo tempo, existe um arco e flecha. Então vai dependendo do seu estilo de jogo. Eu, por exemplo, nunca me dei muito bem com arco e flecha. Porque você precisa puxar a corda, esperar, carregar, enfim, disparar. Eu, por exemplo, eu gostava mais do escudo, que era muito mais rápido, era mais aquele hack and slash. Você consegue zerar o jogo inteiro só com uma arma. Você não é obrigado a ficar mudando entre elas. Você ganha bônus, é claro, por avançar grandes níveis com armas diferentes. Mas ainda assim não é obrigatório. Então ele deixa essa gama de possibilidades para conseguir atingir vários estilos de jogos que você pode ter, entendeu? Não é uma build igual o Excel do Dark Souls 2, mas a tabela de Excel, né, do Dark Souls 2, mas ela funciona de acordo com a arma, né? Eu acho que tem... O Luan é bem fã do Monster Hunter, não? Sim, sou fã pra caralho, tem essa característica e o Hades ele faz isso de uma forma diferente. Tem isso, mas isso é expandido pela outra característica do jogo, que é o roguelike, que dá toda a graça desse jogo. Então, como eu tava dizendo, a cada sala que você entra, vai mudar de cenário, você escolhe qual a recompensa que você vai receber. E isso já te dá uma noção de como você montar a build durante a jogatina, sabe? E essa é a crocância do Hades, é o ritmo do jogo, a constante adaptação e a ação sem fim acontecendo em sinergia uma com a outra.
O Zagreu, o filho do Hades, ele faz parte da família olimpiana também, de alguma forma. A história já tá rolando, né? É irmão de Poseidon e irmão de Zeus. Então, existe uma rixa no jogo, e você não entende muito bem ela, você é jogado meio que no meio dessa história, quando o seu personagem Zagreu, ele sempre quer fugir dos domínios do pai, que é Hades, né? Você quer, de qualquer forma, desesperadamente sair de lá. E, durante um desses dias de fuga, os olimpianos percebem que você existe. Olha aí. E aí, eles passam a acompanhar você nessa jornada e te dar bênçãos pra você utilizar e conseguir finalmente escapar de Hades. E aí que o jogo integra as mecânicas. A cada nível que você vai, você recebe uma bênção de um deus, e aqui a gente tem um panteão de 9 deuses, cada um com suas características também, cada um muda o gameplay de uma forma muito única, e a cada bênção que você recebe, você tem um diálogo com esse deus que te mandou. Então, não são apenas coisas rasas, assim, no começo da história principalmente, você vê uma micro historinha, tipo de um deus que era seu tio, ou um deus que era que você era sobrinho dele, vindo falar com você. Ele tem aquele esquema de pegar a história, assim, porque não é história, né, é mitologia, mas o legal da mitologia é que muita gente bebe da mesma fonte e acaba pegando umas lacunas dessas histórias e criando coisas novas em cima, que normalmente é o encantador de você brincar com mitologia, né? O Hades, ele faz isso na história dele? Cara, faz. A história dele tem um grande mistério que você não sabe ainda desde o começo. Você descobre isso lá, assim, acho que você tem que morrer umas 10 vezes, assim, pra você descobrir isso, umas 5 vezes. Na verdade, não exatamente. Como eu disse, você pode chegar ao final, né, desde o começo. Existe uma progressão. Alguns jogos você não precisa dessa progressão pra chegar ao final. Hades é um desses. Mas pra você concluir o jogo, zerar ele, você precisa fazer toda essas runs, né? Como eu disse, você vai uma vez, morre, volta um pouco mais forte, vai de novo e tudo mais. Você precisa chegar ao final, até o boss final mesmo, mais de uma vez. E toda vez que você chega ao boss final, você tem uma nova informação sobre esse mistério da vida dos agreus, da vida dos olimpianos e tudo mais. Então é mais ou menos, eu acho que 10 ou 15 vezes que você faz você consegue zerar, você acaba conseguindo a história completa, como um quebra-cabeça. De acordo com as pessoas que você vai conhecendo, e você não conhece todo mundo logo de começo, inclusive demora muitas horas pra você conhecer todo mundo, e cada personagem que você conhece, um pouquinho mais da história é introduzida, isso gera diálogos novos, e o jogo ele tem um negócio muito legal, que é o que diferencia dele dos outros roguelikes, né? A maioria dos roguelikes você joga e aí você meio que morre e começa tudo de novo e tenta chegar um pouco mais longe e sem muito propósito. O Hades não, ele consegue driblar isso de uma forma muito boa, porque a morte tá integrada na história de uma forma que ela não se torna punitiva. Por exemplo, você morre pra um boss do primeiro mundo. Esse boss do primeiro mundo, ele é só um empregado do Hades, do seu pai. E o dever daquele cara é te trazer de volta pra casa, né? Você tenta fugir, o Hades tenta te pegar o tempo todo, constantemente nesse jogo. E aí, por exemplo, você morre pro cara, quando você renasce, porque toda vez que você morre, você entra no Rio dos Mortos e ele deságua na casa de Hades, que é o lobby do jogo. Toda vez que você morre e você vai pra esse lobby, às vezes você pode encontrar o cara que te matou. E tem um barzinho, às vezes você pode tomar uma cerveja com o boss que te matou, entendeu? E é 100% não pessoal, sabe? Tem várias sessões, assim, do jogo, onde você encontra personagens que aparentemente te odeiam, mas eles só estão fazendo o trabalho dele. É quando você tá preso na faculdade numa aula chata com algum professor, mas quando acabar a aula você sai pra tomar um chopp com a turma e o professor tá lá. Ou às vezes o professor vai junto. Exato, tanto que algumas vezes você volta e se você derrotou, por exemplo, aí ela chega e fala, tipo, não vai achar que eu vou pegar leve da próxima vez, sabe? Desse tipo de coisa. Então, vamos falar um pouquinho do combate do Hades. É uma mecânica bem básica de combate. Só que a forma como você consegue modular essa mecânica faz o jogo abrir pra muitas possibilidades. E a sensação de poder que o jogador sente é muito grande. Então você tem um ataque fraco, você tem um ataque forte, você tem o seu dash e você pode usar um especial que você faz tipo uma invocação de um estado especial seu. O jogo ele consegue integrar todos esses botões de uma forma em que você consegue usar algumas coisas como elas não deveriam ser usadas. Por exemplo, você tem a possibilidade de fazer uma build só de dash. Tem algumas bênçãos que você ganha e que você acerta um raio quando você vai de um lugar pro outro, ou você deixa uma armadilha quando você vai de um lugar pro outro, ou você tem 3 dashes e isso acumula um estado de veneno, e todas as coisas são integradas. Então você pode muito bem começar e terminar um jogo atacando os inimigos só com um botão e isso trocar totalmente o seu principal botão de ataque virar o outro, porque você ganhou uma arma ou alguma habilidade diferente pra sua arma que modifica isso e o jogo abre de uma forma muito legal. Se molda de acordo com a personalidade do jogador, né? Isso, e você consegue moldar ela on the fly, sabe? Durante a
a sua jogatina. É, maneiro. Você pode começar com um personagem focado 100% em ataque e mudar ele pra um tanker no meio da partida, porque sim. É, maneiro. Eu sempre pegava as bênçãos da Athena, né? Que dá aquele de reflect. Porra, muito bom, cara. Como o Luan comentou, você vai ganhando as bênçãos ao longo e as bênçãos são aleatórias, né? Você não escolhe exatamente elas. Você ganha algumas opções e você precisa escolher dentre as opções que tem. As bênçãos vão te fazer a sua build, entendeu? Então se você quer fazer uma build de porrada básica, por exemplo, dano normal, você vai ter que pegar a bênção dos deuses que fornecem as melhores habilidades e ter a sorte de que dentre as que eles vão oferecer vem aquela que você quer. Então você acaba indo até o chefão final, por exemplo, dependendo também um pouco da sorte, porque tudo bem que você vai ter um pouco de força baseado, né, todas as vezes que você morreu, né, que você vai se aprimorando, mas você também precisa ter um pouco de sorte de não pegar várias opções bosta, sabe? E ir pra um chefão com um monte de habilidade que não vai te servir de muita coisa. Ou pelo menos não pra build ou o estilo de jogo que você tem. Até nisso o jogo dá um jeito, até nisso que o Pedrinho falou, o jogo dá um jeito. Porque você, depois de um tempo, você consegue uns upgrades que você consegue alterar qual é o item que você vai ganhar. Então se o próximo item não condiz com a sua build, você consegue gastar um recurso que você tem e altera. Altera aleatoriamente, mas isso faz total sentido de vez em quando. Outra coisa, direção de arte desse jogo. Cada personagem dele consegue ser interessante só de você olhar pro personagem. Realmente. E a dublagem também tá excelente. A dublagem o quê? Em português BR ou a dublagem, a voz original? Não, a dublagem voz original. Ah, tá. Inclusive eu tava vendo que o mesmo cara que fez o Hades, fez Zeus, fez Poseidon, o cara fez muito personagem, é o mesmo cara. E você ouve a voz, não é igual, cara. Tipo, não tem nada a ver uma com a outra. Não é tipo o Rick e o Morty, sabe? Pô, mas o Rick e Morty é bem diferente, cara. Não, dá pra você se tocar, cara. Ah, Que dá às pra se vezes, tocar. se você fecha os olhos assim, você consegue. Você fica na dúvida de quem falou. É porque ele grava ao mesmo tempo, né? Aí é. Exato. Entendeu? Aí é foda, realmente. Mas nesse cara, sério, as vozes são muito únicas. O jeito, o sotaque, tudo é muito único, cara. É muito bom o trabalho que os caras tiveram mesmo. E só por ver, assim, um print do jogo já é foda pra caralho a direção artística. É muito foda, mano. O trailer do jogo, na época que saiu o trailer, se você vê algum gameplay, cara, parece realmente que você tá vendo uma animação, um desenho, e é muito bem feito, cara. É muito bem feito, é muito bonito as cores, as formas como as coisas se movimentam nesse jogo são muito legais. É. Esse cara que o Pedro falou, esse cara ganhou um prêmio. Ele também é o narrador do jogo. Aham. E esse é um daqueles jogos legais onde o jogo ele quebra a quarta parede. Por exemplo, tem horas em que o narrador tá falando, e o Zagreu foi lá e fez, sei lá, grandes feitos, sei lá o quê. Aí o Zagreu para assim e fala, você sabe que eu tô te ouvindo, né? É muito Tem legal. acho bem no começo que quando ele entra no quarto pela primeira vez, ele fala, tipo, o quarto do filho do Senhor dos Mortos continua sendo um caos, sei lá o quê. Aí ele fala assim, nem tá tão ruim assim, vai. É muito bom. Se defenderam, né? Porra, e a trilha sonora desse jogo, cara, ele tem aquela trilha sonora que você consegue lembrar depois de anos, sabe? Aham. Ele tem aquele motif, que é... O motif é aquele recurso de notas sequenciais onde você sempre consegue remeter a sua mente à obra. No caso, o taran, tan, taran, tan. Pô, mais clássico. Aham. Então, ele tem um negócio desse que é... Essas notas, elas causam um sentido opressor no jogador. E isso casa completamente também com o objetivo do jogo durante o jogo inteiro. Ele tenta te dar essa sensação de opressão constante. Inclusive, tem vezes que você começa a sua run... A sua run começa quando você fugindo pela janela do quarto do Zagreu. Uhum. E aí, algumas vezes você tá pulando a janela e aí vem uma memória, assim, do Hades piscando e sendo totalmente opressor e escroto com o Zagreu, sabe? Tipo, o motivo do porquê que ele quer fugir. Sim. E aí vem uma frase, assim, com uma narração bem poderosa. E aí você consegue se identificar, sabe, com o Zagreu. Todo mundo já se sentiu, assim, meio preso. Mas ele gera essa opressão com o cenário também, com inimigos. Normalmente tem certos designs de certos jogos. A gente fica falando o tempo inteiro de Dark Souls porque, porra, é foda. Mas o próprio Dark Souls, principalmente Dark Souls 1, ele tem um design de cenário e principalmente dos inimigos e dos bosses que ele faz você se sentir um merda. O Hades, ele tem essa parada no design dele? Não tem essa opressão no design. Essa opressão fica mais por conta de momentos específicos do jogo e da trilha sonora dele que consegue te carregar pra esse buraco. Por exemplo, tem alguns momentos no jogo, algumas salas que você entra que parece que são salas normais. Uhum. Mas aí vem um grito, um esbravejo assim do Hades, ele pisca assim na tela, tudo treme, as coisas ficam meio escuras assim, aí
E nesse momento, essa sala é um desafio um pouco mais difícil do que deveria ser, entendeu? Ah, dá um buff. Você fica nesse constante... Você tem noção de que você tá sendo perseguido o tempo todo. Aham, maneiro. Tanto que quando você chega no último boss, né, que é o Hades, eu acho que isso não é spoiler, ele já tava lá te esperando, sabe? Sim. E aí, se você morrer pra ele, você volta pro mundo dos mortos e ele não tá mais no lugar onde ele sempre tava, porque ele ainda tá lá te esperando. Ele acha que você vai Tá voltar. voltando, Ah, olha aí. É muito legal. Tem várias nuances assim. Tá inventando palavra? E o jogo, ele também é um mini date sim. Você sabia disso? Que? Ele é um mini simulador de encontros. Como assim? Existe mecânica disso nele. Pois é. Então, eu te falei que os diálogos eles são bem dublados e os personagens são bem interessantes, né? Quase uma Isso. visual novel, é isso? Mais ou menos. Os diálogos, eles parecem um pouco, mas o sentido do date sim que eu tô falando é que você tem uma mecânica de você presentear personagens, desenvolver relações e é possível ter relacionamentos amorosos, tanto heterossexuais como homossexuais nesse jogo. Porra, maneiríssimo. Você tá falando de quem, cara? Bom, isso aí é meio que spoiler, não. né? Mas assim, é possível e quando você consegue desbloquear esse nível de relacionamento com alguns personagens, você ganha outros buffs ou invocações no meio da luta e também fazem parte da integração do gameplay, sabe? Com as outras mecânicas. Então, Hades foi o jogo que me manteve mais viciado esse ano, me comeu mais horas da minha vida, sessões assim rápidas que eu falo, porra, vontade de fazer alguma coisa, mas tem pouco tempo, porra, vou jogar uma runzinha aqui de Hades e é sempre muito satisfatório, E sabe? você jogou agora, né, em 2021. 2021, pois é. E, inclusive, é desse ano os BAFTAs que ele ganhou. Então fica aí a indicação. Hades é um excelente Muito jogo e, por favor, joguem quem É puder. realmente muito bom. Eu já zerei, como eu disse, assim, não o jogo todo, né? Mas eu já completei umas 3, 4 runs já. E, cara, não enjoa, cara. É muito bom, é muito gratificante. Toda vez que você joga é diferente. Os inimigos, eles se adaptam a você, sabe? Muito bom, muito muito bom. interessante, cara. É muito maneiro mesmo. Indicação de joguinho, primeira indicação de joguinho, hein? Pô, e fica aí, vale muito a pena. Hades pra vocês. Velho.